Olimpíadas na ponta do lápis. Olimpíadas políticas. A história não é só um jogo. Os Jogos Olímpicos tiveram sua origem na Grécia Antiga, aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. Acontecia na cidade de Olímpia e inicialmente foi chamado de Festival Olímpico. Desde o início aconteciam a cada 4 anos. E o principal motivo desse evento era homenagear Zeus. Assim, era uma festividade com uma mistura de religião e esporte, mas muito importante para aquela civilização. Além disso, os Jogos Olímpicos tinham como objetivo promover a paz e a união entre os povos. Após um longo período de interrupção, os Jogos Olímpicos voltam com força em 1896, por iniciativa do francês Barão de Coubertin. Os Jogos Olímpicos foram realizados em Atenas, Grécia, berço dos Jogos da Antiguidade, entre os dias 6 e 15 de abril de 1896, com a participação de 241 atletas, que, claro, eram todos homens, representando um total de 14 países. Dessa primeira edição, os atletas competiram em 9 modalidades, bem menos que atualmente, 42. Os vencedores ganhavam belas medalhas e uma coroa de louros, e eram vistos como heróis pelo povo. O Estado Panatenaico foi construído em uma estrutura de mármore do século IV a.C. Ele possuía um formato de ferradura. Na Grécia, as regras de beleza eram muito importantes. Sua aparência representava alguns significados que os tornavam pessoas mais bonitas. Este caso para os homens, porque para as mulheres não funcionava assim. As mulheres tiveram que enfrentar o preconceito nos jogos. As mulheres eram proibidas de participar e algumas nem podiam assistir aos jogos por serem casadas, cabendo pena de morte. Para promover esta Olimpíada, houve interesses em realizar a paz e colaborar para a transformação da sociedade. Neste momento, suspendiam-se as guerras e os conflitos para que todos pudessem estar na cidade realizadora, a fim de participarem e assistirem aos Jogos. Os Estados Unidos não enviaram uma representação oficial, mas foram os maiores vencedores dos Jogos. O estadunidense James Connolly venceu a prova de salto triplo e consagrou-se como o primeiro campeão olímpico. Foi nesta Olimpíada que a primeira maratona olímpica foi vencida pelo atleta grego Spyridon Louis. As notícias do retorno dos Jogos Olímpicos à Grécia foram recebidas favoravelmente por todos. Segundo Coubertin, foi um grande prazer que a realeza confirmou seu patrocínio nos Jogos. O custo total do evento foi de 3.740.000 dracmas. Os Jogos de Paris aconteceram entre os dias 14 de maio e 28 de outubro de 1900, composto por 997 competidores, tendo 975 homens e 22 mulheres. Sendo presidente do Comitê Olímpico Internacional e francês, Pierre optou por Paris como a cidade sede dos Jogos de 1900, que ficaram marcados pela falta de organização total. O evento sofreu uma grande indiferença por parte da população, e por estar passando por uma feira mundial, no mesmo período, o governo não investiu na infraestrutura para que o evento ocorresse bem. As péssimas condições das instalações não permitiram grandes façanhas esportivas. No atletismo, as provas foram realizadas no Racing Club da França, onde as pistas eram verdadeiros pântanos. O campeão do lançamento do disco, o húngaro Rodolf Bauer, fez 3 fortes lançamentos que caíram no meio do público. A natação foi disputada no rio Sena, sem que em certas condições tenha se pensado em interromper o trânsito fluvial.
A mídia não se preocupou muito com o evento, mas tratou de escrever sobre a participação extraoficial das mulheres em algumas provas de golfe e tênis, por serem belos e não possuir contato físico. Contudo, a imposição social ficava perceptível pelas roupas. As mulheres usavam longos vestidos, em sua maioria de manga longa, enquanto os homens podiam usar calções e camisetas. Nem mesmo a entrega das medalhas aos vencedores foi motivo de festa. Grande parte deles não recebeu suas medalhas, mas sim pequenos presentes, como pratos, guarda-chuvas ou carteiras. Alguns tiveram que esperar até 1912 para ganhar as respectivas premiações. Charlotte Cooper foi a primeira atleta feminina a conquistar uma medalha nos Jogos de Paris em 1900. Uma inovação dos Jogos de Paris 1900 foi a estreia oficial dos esportes coletivos. O futebol, o polo aquático e o rugby entraram pela primeira vez na Olimpíada e acabaram permanecendo no programa. Conhecidos oficialmente como os Jogos da Terceira Olimpíada, foram os jogos realizados na cidade de St. Louis, no estado do Missouri, Estados Unidos, sendo inaugurados em 1º de julho e tendo seu encerramento em 23 de novembro de 1904. Indignado com a desorganização nos Jogos de Paris, Pierre de Coubertin, mesmo recebendo uma carta do presidente Theodore Roosevelt implorando a sua presença, recusou-se a comparecer a St. Louis para a cerimônia de abertura e permaneceu na Europa. Mais de 3/4 dos 651 atletas presentes eram dos próprios Estados Unidos, o que explica a grande quantidade de medalhas conquistadas pelo país anfitrião e a enorme diferença no quadro de medalhas para o segundo colocado. A Olimpíada de St. Louis foi marcada pela precariedade e a desorganização. Poucas obras foram realizadas e, apesar do pequeno número de países participantes, as localidades foram extremamente mal feitas. Assim como nos jogos anteriores, as provas de natação foram horríveis, sendo disputadas num grande tanque de águas turvas, habitados por peixes e alguns sapos. E não parou por aí. O descaso ficou evidente na maratona. Dos 32 corredores que se inscreveram, apenas 14 conseguiram completar a prova. O percurso incluía 7 morros e transitava por ruas de terra. Além disso, a prova foi disputada à tarde, com temperatura de 32 graus. Essa Olimpíada foi marcada também por muitas polêmicas, como o fato de St. Louis não ter sido o local escolhido para o evento, mas sim Chicago, que tinha melhor estrutura, gerando diversas especulações. Os Estados Unidos resolveram tentar tapar buracos com outros eventos como os Jogos Antropológicos, uma grotesca competição de tribos indígenas. O triste exemplo de racismo acabou sendo banido da Olimpíada. A grande conquista dessa Olimpíada com certeza foi a estreia do continente africano na competição, representado por atletas sul-africanos que estavam de passagem pela Feira Mundial em São Luís. Os Zulus Lental e Amazani foram os primeiros africanos negros na história a disputar os Jogos Olímpicos. Foi nesses Jogos que pela primeira vez foram entregues aos vencedores as medalhas de ouro, prata e bronze, como hoje conhecemos. O atleta George Poage, dos Estados Unidos, tornou-se o primeiro negro a conquistar uma medalha olímpica de bronze nos 200 e 400 metros com barreiras. O ginasta americano George Azer assombrou a todos com 6 medalhas, incluindo 3 de ouro. Já seria impressionante o bastante se não fosse por um agravante: ele tinha uma perna de pau. Caso interessante foi que os Estados Unidos, campeão desses Jogos, venceu com 242 medalhas no total. Já o segundo colocado, a Alemanha, terminou com 13.